Você está em busca dos 800 mais na prova de matemática da Enem? Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Tiago Roberto e você está no lugar certo. Hoje a gente vai responder algumas questões que foram consideradas médias dos Enems 17, 18 e 19. E após a vinheta a gente começa com tudo. Simbora! Simbora, simbora. Hoje a gente vai responder questões que foram consideradas médias. Sim, o Enem tem questões fáceis, médias e difíceis. E pela ordem cronológica de resolução, esse tem que ser o segundo grupo de questões que você tem que resolver. E sem mais delongas, vamos para cima. Vamos lá. Primeira questão. Já dá para perceber que tem todo um contexto que a gente vai ter que ler, interpretar e armar a conta, seja alguma expressão algébrica, alguma expressão numérica ou o que for, tá? Vamos lá, o que é que diz o comando? A redução em real no preço da embalagem da polpa de morango deverá ser de... Então, somente com o comando não dá para resolver. Então, vamos em busca das demais informações. Em uma cantina, o sucesso de venda no verão são sucos preparados à base de polpa de frutas. Um dos sucos mais vendidos é o de morango com acerola, que é preparado com 2/3 de polpa de morango e 1/3 de polpa de acerola, tá? Para o comerciante, as polpas são vendidas em embalagens de igual volume. Atualmente a embalagem da polpa de morango custa R$ 18, A de morango custa R$ 18. E a de acerola custa R$ 14,70. Porém, está prevista uma alta no preço da embalagem da polpa de acerola no próximo mês, passando a custar R$ 15,30. Ou seja, o que custava R$ 14,70 vai começar a custar 15,30. Para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor uma redução no preço da embalagem da polpa de morango. E a pergunta é, a redução em real no preço da embalagem da polpa de morangos deverá ser de... Então, primeiro passo, eu vou precisar saber quanto é que se gasta para fazer o suco, né? Que é preparado com com esses dois ingredientes, né? Que é morango e acerola. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo? Primeiro, ele usa 2/3 da polpa de morango. Só que a polpa de morango custa quanto? 18, ou seja, 2/3 de 18. Mas ele gasta 1/3 da polpa de quê? De acerola. E quanto é que custa a polpa de acerola? 14,70, ou seja, 1/3 de 14,70. Então, o primeiro passo é fazer essa conta aqui para saber qual o preço base para fazer esse suco aqui, tá? Esse dia vocês têm que lembrar que significa multiplicação, né? Então, você pode trocar aqui por multiplicação. E como é que faz essa conta? 2 vezes 18 dá 36. E 36 dividido por 3 dá 12. Mais 14,70 vezes 1 dá 14,70. Dividido por 3 dá 4,90. Ou seja, 12 mais 4,90 dá 16,90. Ou seja, o preço base para fazer esse suco aqui, né, que é vendido no verão, é de 16,90. Entretanto, essa polpa que custava 14,70, né, que é o preço da polpa de acerola, não vai ser mais 14,70. Vai ser o quê? 15,30. Ou seja, pelo fato de uma das polpas estarem aumentando, necessariamente o preço do suco vai aumentar. Só que o gerente dessa cantina, né, o dono da cantina, não quer que o valor do suco aumente. Então, para isso, ele vai negociar para que esses R$ 18 não sejam mais R$ 18, seja um valor a menos, tá? Então, qual vai ser a conta que a gente vai fazer aqui agora? Eu quero saber quanto tem que ser a redução do preço da polpa de morango. Então, vamos lá. Primeiro, para fazer o suco, ele usa 2/3 da polpa de morango, ou seja, 2/3 vezes o valor da polpa. Só que o valor da polpa eu não sei. Então, o novo valor da polpa vai ser x, ou seja, 2/3 de x.
Mais, quanto é que ele gasta para fazer esse suco com a polpa de acerola? 1/3. Ou seja, mais 1/3 vezes o valor. Só que o novo valor não é o quê? É 15,30. Ou seja, 1/3 vezes 15,30. E ele quer que o valor continue sendo o mesmo. Ou seja, ele quer que continue sendo 16,90. Ou seja, isso aqui tem que ser igual a 16,90. Agora é só resolver essa equaçãozinha. 2 vezes x dá 2x sobre 3, mais 1 vezes 15,30 dá 15,30, dividido por 3 dá 5,10. Igual a quanto? 16,90. Passa 5,10 para o outro lado, subtraindo, vai ficar 2x sobre 3 igual a 16,90 menos 5,10, que vai ficar 11,80. E agora é só resolver essa equaçãozinha, né? Terminar de resolver. Esse 3 está dividindo, passa multiplicando. O 2 está multiplicando, passa dividindo. E quando você faz essas contas, ó, 3 vezes 11,80 dá 35,40. Dividido por 2 dá 17,70. Ou seja, esse é o novo valor que ele vai precisar para fazer a compra da polpa de morango. Só que ele quer saber qual a redução. Então, se a polpa de morango antes custava 18 e agora vai custar 17,70, quando você subtrai, a redução tem que ser de quanto? De 30 centavos. A resposta correta, a letra E. Dá para perceber que isso aqui é um tipo de questão que envolve operações com frações, né? Multiplicação de fração por um número, nesse caso aqui, número decimal, aqui pode ser um número inteiro, e depois equação do primeiro grau, né? Que você equacionaliza para descobrir qual o valor. Então, necessariamente, isso aqui é uma questão de ensino fundamental. Tá? Alunos do 7º ano já podem resolver esse tipo de questão. Agora, por que ela se torna média, visto que é uma questão de ensino fundamental? Porque tem muitos passos a serem seguidos. Primeiro, você tem que calcular qual o valor base para fazer o suco. Depois que você calcula esse valor base, você tem que criar uma equação para deduzir qual é o valor que tem que ser cobrado lá pela compra da polpa de morango. Ou seja, tem muitos passos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando você lê uma questão, você entenda, ou seja, for basicamente matemática básica, ensino fundamental, entretanto ela tenha muitos passos a serem seguidos, o que é que você faz? Você coloca aqui do lado, ó, M de quê? Média, e volta para fazer ela depois que você encontrar as fáceis ou as médias bem fáceis. Tá? Então é assim a estrutura de resolução da prova do Enem. Identificar as questões, os níveis das questões e começar a resolver pelas fáceis. Tá? Beleza? Vamos lá. Próxima questão que diz o seguinte, ó. Se a quantidade de jogadores for 8, ó, quantas partidas serão realizadas? Tá? Obviamente que só com o comando a gente não dá para resolver, né? Porque ele só está falando que tem 8 jogadores. Sim. Vai ser partida de quê? Então a gente tem que encontrar as demais informações. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. Ó, cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. Então, se tiver Thiago, Paulo e Pedro, Thiago vai jogar com Paulo, depois Thiago vai jogar com Pedro e depois Paulo vai jogar com Pedro. Tá? O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores. Quanto mais jogadores, mais partidas vão ter, obviamente. Como mostra o quadro, ó, se tiverem 2 jogadores, vai ser uma partida. Se só tem eu e Paulo, a única partida sou eu contra Paulo. E o vencedor vai ser o que ganhar. Tá? Se tiverem 3 jogadores ou 3 partidas, e por aí vai. Só que a pergunta é, se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Isso aqui é uma típica questão de análise combinatória.
tá? Porque eu quero contar o número de possibilidades. Nesse caso, o número de possibilidades são as partidas. Então, é um caso de análise combinatória, que envolve um caso de combinação. Por que é um caso de combinação? Ah, porque a ordem não importa. Tudo bem, essa é a justificativa. Mas pense o seguinte, a partida Tiago com Paulo é a mesma coisa da partida Paulo com Tiago. Ou seja, dois jogadores, mas tanto faz eu contra Paulo ou Paulo contra mim. Então deu para entender a essência da ordem não importar? É isso. Então vai ser um caso de uma combinação de 8 jogadores indo de 2 a 2. Que usando a fórmula vai ficar 8 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 8 menos 2, que fica 6 fatorial. Aí o que é que você faz? Você vai do 8 até o 6. Como assim, ó? 8 vezes 7 vezes 6 dividido por 2 fatorial vezes 6 fatorial. O que é que você faz agora? Ó? Simplifica esse 6 com esse 6 e começa a fazer as contas. Ó. 8 vezes 7, 56. 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1. E 2 vezes 1 dá 2. E 56 dividido por 2 igual a 28, ou seja, tendo 8 jogadores, vão ter 28 partidas. Resposta correta, a letra E. Tá? Isso aqui já é uma questão de ensino médio, entretanto, é uma questão bem direta. Tá? Essa seria daquelas médias que você poderia fazer, porque a conta é bem rápida. O enunciado fala diretamente que você consegue perceber que é uma combinação e uma aplicação direta de fórmula. Inclusive, você conseguiria fazer essa questão de uma outra maneira. Quero ver se você me diz qual é a maneira de responder essa questão. Coloca aqui nos comentários para a gente bater um papo. Tá? Vamos lá. Próxima questão, que diz o seguinte, ó. Qual é, ó, a probabilidade? Ó, probabilidade é essencialmente um assunto do ensino médio. Hoje em dia ele vem sendo abordado no ensino fundamental, mas as coisas básicas de probabilidade direta. Essa daqui vocês vão ver que não é uma probabilidade direta, ou seja, é uma questão de ensino médio e que, como você vai perceber, essa probabilidade é chamada de probabilidade condicional. Eu estou condicionando algumas coisas, tá? Então isso aqui não é fundamental, isso aqui é médio. Tá? Então essa aqui você poderia deixar para depois. Qual é a probabilidade de esse morador, ó, se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? Tá? Ele está, entre aspas, condicionando. Só que não é uma condicional que você vai ter que restringir o espaço amostral. Como assim, Tiago? Ó, presta atenção. Existem vários enunciados que eu posso criar a partir desse comando aqui. Ó. Qual a probabilidade desse morador se atrasar sabendo que choveu? Então eu estou condicionando. Ou sabendo que não choveu. Ou de não se atrasar sabendo que choveu. Ele aqui, nesse enunciado, ele está sendo mais amplo. Ó, de se atrasar sendo que foi dada a estimativa de chuva. Mas a questão diz, choveu? Não sei. Não choveu? Também não sei. Ou seja, foi dada a estimativa de chuva. Tá? Então, eu quero que você preste muita atenção, que essa daqui vai ser mais simples do que poderia se imaginar, sendo que trata-se de uma probabilidade condicional, entre aspas, que nesse caso a gente não vai condicionar, a gente vai pegar o espaço amostral todo exatamente pelo fato que eu acabei de dizer, ó, deu a estimativa de chuva. Agora, se choveu ou não, eu não sei, tá? Vamos lá. Um morador de uma região metropolitana tem, ó, 50% de probabilidade de, ó, atrasar-se para o trabalho quando chove. Ou seja, se ele tem probabilidade de se atrasar de 50% quando chove, não chover, ele também tem 50% de probabilidade. Tá? Dá para perceber que uma coisa é complementar a outra. E caso não chova, sua probabilidade de atraso é de quanto? De 25%. Para um determinado dia,
O serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva nessa região. Aí a pergunta é: qual a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço para o dia em qual foi dada a estimativa de chuva? Então, nesse tipo de caso, a gente vai armar uma árvore de probabilidades. Por quê? Porque ele está condicionando. Primeiro, se chove, ele pode se atrasar ou não. Se não chove, pode se atrasar ou não. Ou seja, tem condicionantes para a gente entender aí. Então, primeiro caso, ó, você vai colocar duas flechinhas assim. E o primeiro condicionante é caso chova ou caso não chova. Caso chova, qual a probabilidade dele se atrasar? É de 50%. Qual a probabilidade dele não se atrasar? 50% também. Caso não chova, qual a probabilidade dele se atrasar? De 25%. E de não se atrasar, 75%, tá? Só que antes disso, a questão fala, ó, que tem 30% de probabilidade de ocorrência de chuva. Ou seja, choveu. Qual a probabilidade de ter chovido nesse dia? 30%. E de não ter chovido é o complementar de 30%, que é o 70%, tá? Agora, caso chova, qual é a probabilidade dele se atrasar? 50%. Só que é 50% de 30%. E dele não se atrasar, vai ser o quê? 50% de quanto? Dos mesmos 30%. Agora, caso não chova, qual a probabilidade dele se atrasar? É de, ó, 25%. Só que é 25% de quanto? De 70%. E dele não se atrasar é de quanto? Se a probabilidade dele se atrasar é de 25%, dele não se atrasar é de 75%. 75% de quanto? De 70%. Certo? Agora se liga aqui, ó. Nesse tipo de questão tem um macete assim bem legal para você resolver essa questão mais rapidamente. Por quê? Porque aqui está tudo na forma de porcentagem. Então, o macete para esse tipo de questão é você pensar o seguinte, ó, que 100 é igual a 100%. Ou que 1000 é igual a 100%. Ou que 10.000 é igual a 100%. Por quê? Para a gente trocar essas porcentagens por valores naturais. Tá? Então, eu vou usar exatamente esse 1000 como sendo 100%. Você poderia usar 100 como 100%? Pode, mas em algum momento apareceria número decimal aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer, ó? Se 1000 é igual a 100%, quanto é 30% de 1000? Vai dar 300, ou seja, no lugar daquele 30%, eu vou colocar 300. E eu estou fazendo isso depois, mas na hora da prova você pode fazer direto, tá? Que inclusive vai ser bem mais rápido. Logo, quem vai ser 70% de 1000 vai ser 700. Aqui, ó, 50% não é de 30%, vai ser de 300. Logo, 150. A mesma coisa, 50% de 300. 150. 25% de quanto? De 700. Faz as continhas, vai verificar que vai ficar igual a 175. E 75% de quanto? De 700. Você vai verificar que vai ficar igual a 525. Ou seja, você tem todos os valores mais fáceis de serem trabalhados. E agora a pergunta: qual a probabilidade desse morador se atrasar? Então, ele se atrasar é quando chove e atrasa, ou quando não chove e atrasa. Sendo que, ó, foi dada a estimativa de chuva. Choveu? Não sei. Não choveu? Também não sei. Esse seria o porém que deixaria essa questão um pouco mais difícil. Quando ele diz qual a probabilidade dele se atrasar sabendo que aconteceu tal coisa.
tá? Ele não especificou. Então, ó, essa restrição a gente não precisa se preocupar. Então, vamos lá, ó. Qual a probabilidade dele se atrasar? E quando eu junto esses dois, ó, 150 mais 175 dá, ó, a probabilidade vai ser de quanto? 325 sobre o total. Qual é o total? Foi o que eu supus, ó, 1.000, que é esse 300 mais 700. 1.000. E quando você olha as respostas, tem em formato de número decimal, é só dividir 325 por 1.000, que vai ficar igual a 0,325. Resposta letra C. Ok? Espero que você tenha entendido. Eu quis fazer da forma mais detalhada esse tipo de questão para que você não erre mais. Mais à frente a gente vai resolver mais questões dessa nas próximas aulas que vão ter restrições. Aí você vai perceber, eu uso a restrição aqui. Eu não uso a restrição aqui. Tá? Beleza? Vamos para cima. Próxima questão. E diz o seguinte, ó. Às 16 horas, qual é a profundidade do rio, ó, em metro, no local onde foram feitos os registros, tá? Somente com comando não dá para resolver. Ou seja, vamos em busca de mais informações. Num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio num determinado local foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Nele, a profundidade H registrada às 13 horas não foi anotada. Então, vou colocar aqui, às 13 horas, qual é a profundidade? Ele mandou chamar de H, tá? Não foi anotada. E a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Ou seja, cada linhazinha dessa aqui, representa o quê? 1 metro a mais. Tá? Foi informado que entre 15 e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu em 10%. Ou seja, de 15 para 16 horas, diminuiu 10%. Então, preste atenção nesse detalhezinho aqui. Tá? E dá para perceber pelo gráfico, né? Que ele está diminuindo aqui. E diminuindo quanto? 10%. É a pergunta da questão. Ó. Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metro no local onde foram feitos os registros? Então vamos lá. Primeiro, ele fala que a cada uma linhazinha dessa, vou chamar assim, da vertical aumenta-se 1 metro. Ou seja, às 14 horas aumentou 2 referente às 13 horas. Ou seja, H mais 2. Às 15 horas, vai aumentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, H mais 6. Às 16 horas, 1, 2, 3, 4. H mais 4. E às 17 horas só aumentou 1. Então, H mais 1. Para que eu fiz isso? Para conseguir relacionar essas profundidades às 15 horas, que é esse H mais 6, com as 15 horas, que é esse H mais 4. Agora se ligue como é que a gente vai montar essa conta aqui. Ele falou que entre 15 e 16 horas diminuiu quanto? 10%. O que significa diminuir 10%? Significa que ele saiu de 100% para quanto? Para 90%. E é isso que a gente vai trabalhar. Ou seja, esse H mais 4 aqui, eu vou criar a partir da redução da profundidade às 15 horas. Então, quem é H mais 4? Vai ser 90% de quem? De H mais 6. Tá? E a pergunta é qual a profundidade do rio às 16 horas. Às 16 horas é o que eu chamei de H mais 4. Então, a pergunta da questão é quanto vale H mais 4. Mas para eu saber quanto é que vale H mais 4, eu preciso saber quanto é que vale H. E para isso eu preciso resolver essa equaçãozinha aqui, tá? Primeiro, 90% é a mesma coisa que 90 sobre 100. 90 sobre 100, dá para cortar esse zero com esse zero, vai ficar 9
sobre 10. Esse de é a mesma coisa que multiplicar, tá? Então já dei uma arrumada boa. Ó. Esse 10 está dividindo, ele vai passar para o outro lado, multiplicando, ou seja, 10 vezes h mais 4, que é igual a 9, que multiplica h mais 6. Agora é só resolver. Como é que a gente resolve esse tipo de conta? Ó, distributiva. 10 vezes h fica 10h, mais 10 vezes 4 dá 40. 9 vezes h fica 9h, mais 9 vezes 6, 54. 10h menos 9h igual a 54 menos 40. 10 menos 9 dá 1, né? Ou seja, h. 54 menos 40 fica igual a 14. Então, o h é o quê? 14. 14 metros. Só que a pergunta da questão é qual a profundidade às 16 horas. 16 horas foi o h mais 4. Ou seja, 14 mais 4, que é igual a 18 metros. Resposta correta, a letra A. Então, quero que você consiga perceber o que significa uma questão ser média. Uma questão ser média não significa que é uma questão difícil. Uma questão média é uma questão que você tem muita coisinha para fazer. E pelo fato de ter muitos detalhes para fazer, o que é que você faz? Deixa para depois. A não ser que seja uma como a gente fez anteriormente, que foi essa daqui, ou melhor, que foi essa daqui, de análise combinatória, que você percebe rapidamente que é uma aplicação direta de fórmula, tá? Mas essa daqui, por exemplo, envolveu equações e porcentagem, mas tem muitos passos para fazer, tá? E na hora do aperto, o que é médio se torna difícil, né? Porque você fica nervoso no meio da prova. Ou seja, deixe essas questões para depois. Garanta os 20 acertos de questões fáceis. No máximo, médias rápidas. As médias que você perde um pouquinho de tempo, deixa para depois. Tá? Vamos lá, próxima questão. Que diz o seguinte, ó. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação. Então você vai dizer, meu Deus, não tem número nenhum. Como é que eu vou encontrar essas intensidades aqui? Eu digo, calma, relaxa, que você vai perceber que isso aqui é mais simples do que você pode imaginar. Tá? Vamos lá. De acordo com a lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita. Que loucura é essa? Eu digo, calma, que ele fala assim, ó, ou seja, ele deu uma fórmula. Tá? Ele não fala quem é esse K, mas esse K em fórmulas é o K de constante, ou seja, um valor fixo, que pode ser 1, 2 ou 3, tá? Menos 1, menos 2, menos 3, certo? No plano cartesiano, 3 satélites A, B e C estão representados, cada um por um mesmo ponto, ó, MR. Esse M de quem? Da massa, e R o que? Do raio, tá? Cujas coordenadas são respectivamente a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação. Então vamos lá. Primeiro, ele deu uma fórmula, né? A gente vai trabalhar com essa fórmula. Essa constante aqui ele não disse qual o valor da constante. E eu nem preciso necessariamente dela. Por quê? Porque ele só quer saber qual a relação entre as intensidades. Ou seja, eu vou considerar que o K é igual a 1. Ou seja, quem vai ser F vai ser M dividido por R ao quadrado. Tá? Já esquece esse K aqui.
Depois, ele quer saber as intensidades dos satélites A, B e C. Só que você não tem valores. Então, eu vou usar estrategicamente valores. Por quê? Porque vai ficar mais fácil fazer a conta. Então, para esse A aqui, ó, eu vou dizer que aqui é 1 e aqui é 1. Por quê? Porque é simples trabalhar com 1. Aqui em cima, ó, no lugar do C, eu vou colocar o quê? 10. E no lugar do B aqui, ó, eu vou colocar 10. Ou seja, eu já tenho os pontos. Quem é o ponto A? 1, 1. Quem é o ponto B? Ó, 10. 1. E quem é o ponto C? 1. 10. Agora é só substituir e correr para o abraço. Logo, quem é FA? Ó, M. Quem é M? 1 dividido por R ao quadrado. Quem é R também é 1, né? E 1 dividido por 1 ao quadrado dá 1. Quem vai ser FB? Ó, FB vai ser, ó, 10 dividido por quem? Por M não, por R ao quadrado. Quem é R? 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 e 10 dividido por 1 dá 10. E quem é FC? Vai ser, ó, M, que é 1, dividido por 10 ao quadrado. 10 ao quadrado fica 100. E 1 dividido por 100 é 1 centésimo, né? Que é 0,01. Ou seja, quem é o menor de todos aqui, ó? FC, que é 0,01. Depois, FA e, por fim, FB. Ou seja, FC é menor que FA, que é menor que FB. Letra E. Então, uma questão totalmente algébrica, mas que para resolver eu não preciso trabalhar exatamente com a álgebra da questão. Eu apresento valores numéricos e eu poderia usar qualquer valor aqui, tá? Eu escolhi estrategicamente 1 e 10, por quê? Porque é fácil fazer conta com esses números, tá? Então se liga nesse macete que pode te ajudar em muitas questões, tá? Próxima questão que diz o seguinte, ó. A média, ó, média, já identificou qual é a questão, do número de acidentes por funcionário na amostra do CIPA apresentará à diretoria da empresa, melhor dizendo, que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é. Então você nem precisa ler o restante, é média. E você dá para perceber que é uma média aritmética ponderada. Por quê? Ó? Número de trabalhadores, 50. Número de acidentes de cada um desses 50 foi 0. Mas aqui, ó, número de trabalhadores, 6. Acidentes, 4. Tá? Então, vamos calcular a média. Só que aqui é uma média aritmética ponderada. Então, primeiro, 50 vezes 0. Mais 17 vezes 1. Mais 15 vezes 2. Mais 10 vezes 3. Mais 6 vezes 4, mais 5 vezes 2, tá? E agora, ó, deixa eu dar só uma arrumadinha, 50 vezes 0 dá 0, 17 vezes 1 dá 17, 15 vezes 2 dá 30, 10 vezes 3 dá 30, 6 vezes 4, 24 e 5 vezes 2, 10. Você vai dividir por quem agora? Pela quantidade de trabalhadores, né? Quantidade de funcionários. Ou seja, 50 mais 17, 67. Mais 15, 82. Mais 10, 92. Mais 6, 98. Mais 2, 100. Que você nem precisaria fazer essa conta. Ó. Já tem aqui, ó, bate o olho e percebe, ó, 100 funcionários. Tá? Fazendo essa conta, ó, 17 mais 30 dá 47. Mais 30, 77. Mais 24, 101. Mais 10, 111 dividido por 100,
que é igual a 1,11. Acabou. Letra D. Por que essa questão se torna médio? Bem provavelmente porque é uma questão de média aritmética ponderada. Apesar do conceito ser básico, ser simples, ela é considerada média. Mas bem provavelmente essa é daquelas médias que na tábua lá do referencial das questões das mais fáceis até as mais difíceis, ela é das médias com certeza que são mais fáceis. Tá? Então essa aqui com certeza você percebe que ela é média, tá? Porque é média aritmética ponderada, mas que você faz rápido. Ou seja, essa é uma questão que você faz, não deixa para depois. Por quê? Porque você faz ela rapidamente. A conta é direta, tá? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. Nessas condições, qual a quantidade N, ó? N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja, tá? Ele quer saber qual a quantidade N de parcelas. Uma loja vende automóveis em N parcelas iguais sem juros. No momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo acrescentando mais 5 parcelas, o valor de cada uma das parcelas diminui R$ 200. Ou se ele quiser diminuir o prazo, ó, com 4 parcelas a menos, o valor de cada uma das parcelas sobe R$ 232. Considere ainda que, nas 3 possibilidades de pagamento, o valor do automóvel é o mesmo. Todas são sem juros e não é dado desconto em nenhuma das situações. Nessas condições, qual a quantidade N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja? Então vamos lá. Primeiro, tem quantas parcelas? N. E qual o valor de cada parcela? Eu não sei. O valor de cada parcela eu vou chamar de P. Ou seja, ao final das contas, quanto é que vai ser pago? N vezes P, onde N é o número de parcelas e o P é o preço. Depois ele fala, ó, se acrescentar o número de parcelas em 5, ou seja, não vai ser mais N, vai ser N mais 5. O valor de cada parcela diminui R$ 200, ou seja, isso aqui vai ser igual a quem, ó? A N mais 5, por quê? Porque eu estou aumentando o número de parcelas, por consequência, o preço de cada parcela diminui. Ou seja, vai ser N mais 5 vezes P menos 200. Ou, qual é o próximo caso? Ó? Se ele coloca, ó, 4 parcelas a menos. Nesse caso, ele colocou 5 parcelas a mais. Se ele coloca mais parcelas, o preço da parcela diminui. Mas se ele coloca parcelas a menos, ou seja, N menos 4, o número da parcela vai aumentar. Vai aumentar em 232, ou seja, vezes P mais 232. Tá? E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Ó. Dá para perceber que tem muitas letras, né? Tem N vezes P, tem N aqui sozinho, tem o P sozinho. E todos esses casos aqui ó, vão dar valores finais iguais. Essa aqui é a primeira condição. Essa aqui é a segunda condição, tá? Ó. E essa daqui é a terceira condição. E essas 3 condições são iguais. Então, o que é que eu vou fazer? Todas elas eu vou igualar a N vezes P. E eu vou ver o que é que acontece aqui, tá? Então, essa daqui eu vou escrever um pouquinho mais embaixo aqui, ó. Botar o N vezes P aqui na frente. N menos 4 vezes P mais 232, tá? E vou fazer essa continha aqui, ó. Vou repetir o N vezes P e aqui distributiva. N vezes P, N vezes menos 200 dá menos 200N, 5 vezes P dá 5P, e 5 vezes menos 200 dá menos 1.000. Tá? Aqui na segunda, ó,
N vezes P, eu vou repetir e fazer essa continha. N vezes P, N vezes 232 dá 232 N, menos 4 vezes P dá menos 4P, e menos 4 vezes 232 dá menos 928, tá? O que é que a gente faz? Dá para perceber que tem NP do primeiro lado e do segundo lado. Eu posso cortar. A mesma coisa aqui, ó. Corta. E arruma a equação. Vai ficar o quê? Ó? Menos 200N mais 5P igual a 1000. E aqui, ó, 232N menos 4P igual a 928. Tá? Troca de lado, troca necessariamente o sinal. Então vai ficar um sisteminha que eu vou ter que resolver, ó. Colocar aqui menos 200N mais 5P igual 1000. 232N menos 4P igual a 928. Tá? Agora é só resolver. Necessariamente eu vou usar o método da adição, tá? Vou multiplicar de cima por 4 e a de baixo por 5. Aqui vai dar menos 800N mais 20P igual a 4.000. Duzentos e trinta e dois N vezes 5 dá 1160 N menos 20P igual a 4.640. Tá? Pronto. Já apareceram os opostos. O que é que a gente faz? Ó? Soma as duas equações. Quando eu somo, isso aqui vai embora. Ó. Vai ficar menos 800 mais 1160 vai ficar 360N. 4.000 mais 4.640 dá 8.640. Passo 360 dividindo, por consequência, o N vai ficar igual a 24. Resposta correta, a letra B. Dá para perceber que isso aqui é uma questão que envolve equações e sistemas de equações. Entretanto, é muito detalhezinho. Para você errar, é o famoso daqui para ali. Então, uma questão como essa, ó, coloca aqui do lado, ó, M. E essa aqui você faz depois. Por que você faz depois? Porque tem muito detalhe. Não é das médias que você faz rápido. Essa é das médias que você demora. Essa aqui você faz depois, tá? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como... Ah, então só com comando não dá para resolver. Então vamos em busca das demais informações. Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10 com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, MS, de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo. Certo? Ele está a descrição e as magnitudes. Para se calcular a magnitude local, usa-se essa fórmula aqui. Ó. Então vamos escrever. Ó. Fórmula MS igual a 3,30 mais log de quem? De A vezes F. Tá? Em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro e F representa a frequência da onda em Hertz. Ocorreu um terremoto com a amplitude de quanto? 2.000 micrômetros e uma frequência de 0,2 Hz. Ou seja, a gente já pode substituir. Ó. Onde tem A, a gente coloca o quê?
2.000. E onde tem F, a gente coloca 0,2. Por quê? Porque a questão diz que os valores são esses. Certo? Continuando, ó. Utilize 0,3 para log de 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido foi descrito como... Agora é só trabalhar com essa equaçãozinha aqui, ó. Quem vai ser ms, ó, 3,30 mais, multiplica, ó, 2.000 vezes 0,2 dá 400. E agora a gente vai trabalhar com esse log de 400 de modo que apareça, ó, esse log de 2. O que é que eu quero que você perceba? Você tem algumas formas de fazer. Tá? A forma mais rápida, mais simples, melhor dizendo, é você fatorando 400. Só que eu não vou fatorar. Eu quero que você perceba que 400 é a mesma coisa que 4 vezes 100. Tá? E pelo fato de você perceber que 400 é 4 vezes 100, o que é que eu posso fazer? Ó? Usar a propriedade que diz que o log de um produto você abre em uma soma. Ó. Aí você vai dizer, opa, já deu uma melhorada. Só que cadê o log de 2? Eu quero que você perceba que o 4 é a mesma coisa de 2 ao quadrado. E exatamente por ter esse quadradinho aqui de cima, você pode usar a propriedade da potência. Que você faz o quê? Você pega esse 2, ó, e coloca aqui na frente. Vai ficar 2 vezes log de 2. Tá? Então é exatamente assim que eu pensaria. Existem outras maneiras? Existe. Tá? Outra maneira seria essa daqui. Ó. Vou apagar. Lembra que eu disse que 400 é 4 vezes 100? O 4 você concorda que é a mesma coisa que 2 vezes 2? Então, 400, na verdade, é 2 vezes 2 vezes 100. Ou seja, você, ao invés de usar aquela potência do 4 como 2 ao quadrado, você vai usar log de 2 mais log de 2 mais log de 100. É exatamente a mesma coisa. Então, fica a gosto do freguês. Tá? Então, ms igual a 3,30. Log de 2, a questão mandou usar como 0,3, ou seja, vai ser 0,3 mais 0,3 mais log de 100. Tá? Log de 100 é 2. Por quê? Porque 10 ao quadrado é igual a 100. Então, é só fazer essa continha agora. 3,30 é a mesma coisa que 3,3, tá? Então, eu vou tirar esse zerinho daqui. Então, fica 3,3 mais 0,3 dá 3,6. Mais 0,3 dá 3,9. Mais 2 dá 5,9. Ou seja, é considerado ó, nessa faixa aqui, ó, entre 5 e 5,9. Ou seja, é moderado. Letra C. Bom, basicamente toda questão que envolve logaritmo nunca é algo tão simples. Por quê? Porque você tem propriedades essencialmente a usar. A gente usou propriedades básicas aqui, mas log acaba sendo lá na régua da distribuição das notas, essas questões são um pouquinho mais difíceis. Então, essa daqui você também deixaria para depois, a não ser que você seja muito bom em logaritmo e consiga perceber essas propriedades rapidamente, tá? Mas log é algo que a gente percebeu que a gente fez rápido essa questão, por quê? Porque ele deu a equação, os valores numéricos é só substituir e usar as propriedades, ponto. Entretanto, na tábua lá das dificuldades das questões, essa aqui necessariamente foi considerada média, mas é das médias que são mais difíceis. Tá? Então, se você for muito bom, logo você faz. Se não, você coloca aqui como um M ou às vezes D e deixa para depois. Ok? Vamos lá. Próxima questão que diz o seguinte, ó. Se o novo jogador ó, é 0,20 metro mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metro do novo grupo? Então, envolve média, né? Só que não é uma direta como aquela. Qual a média de uma tabela? Isso aqui tem outros contextos, tá? Então, necessariamente, a gente tem que ler o restante da questão. E ele quer saber, ó, se o novo jogador, ou seja, tem um novo jogador. Então, qual a média altura desse novo grupo com esse novo jogador? Ou seja, tem mais informações aqui que a gente tem que encontrar, tá?
O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores com média de altura igual a 1,80. Esse é o tipo de questão de média que a gente tem que contextualizar. Primeiro, tem quantos jogadores? 20. Qual a média da altura dos 20 jogadores? 1,80. Então, já vou equacionalizar. Como você sabe qual a altura de cada um dos 20 jogadores? Não. Então, eu vou dizer que a altura do primeiro jogador é x1, do segundo jogador, x2, até a altura do 20º jogador, que é x20. Ou seja, eu vou somar todas essas alturas. Obviamente que eu não vou escrever todas, eu vou colocar uma reticência. Calcular a média. O que significa calcular a média? Dividir por 20. Por quê? Porque são 20 jogadores. Isso aqui fica igual a quanto? A 1,80. Isso aqui é uma questão praxe de Enem, certo? E sempre a gente faz assim. Ele deu tantos jogadores, eu vou dizer x1, x2 até o xn, tá? Nesse caso, n aqui é 20, e igualo a média, tá? O que é que eu faço aqui agora? Esse 20 está dividindo, passo para o outro lado multiplicando, vai ficar x1 somado até x20 é igual a 20 vezes 1,80, que dá 36. O que é esse 36? É a soma das alturas dos 30 jogadores. Tá? Continuando, ó. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Vamos supor que o cara que vai desfalcar seja esse x20 aqui. Tá? Na verdade, a altura desse cara que vai desfalcar é x20. Melhor dizendo, tá? Se um novo jogador é 0,20 metros mais baixo, qual é a média desse novo grupo? Então, a ideia é a seguinte, ó. Eu vou dar um espaço aqui, ó. Igual a 36. O novo jogador que foi contratado não tem a altura x20. Ele vai ter a altura 0,20 metros menor, ou seja, menos 0,20. Ou seja, essa aqui é a nova altura. Logo, a soma de todas as alturas não vai ser mais 36. Vai ser 36 menos 0,20. E 36 menos 0,20 fica, só pensar no dinheiro, ó, 35,80. Tá? E como ele quer a média, o que é que a gente faz? Ó? Aqui continua tendo 20 jogadores. Eu pego isso e divido por 20, que é exatamente pegar o 35,80 e dividir por 20. E quando você faz essa conta, fica igual a 1,79, certo? Ou seja, a média de todo mundo só diminuiu 1 centímetro, né? Mas, para encontrar aqui, obviamente, a gente tem que fazer esse passo a passo, tá? Resposta correta, letra C, ok? E a última questão de hoje diz o seguinte, ó. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é. Então, ele quer saber a medida do segmento AE, ó, que é exatamente essa daqui, ó. Como ele quer saber quanto é que vale essa medida aqui eu vou chamar de x, tá? E dá para perceber que isso aqui é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, a primeira coisa que tem que passar na sua cabeça é o quê? Teorema de Pitágoras. Dá para perceber que isso aqui é um retângulo, ou seja, nem precisa ler o restante da questão, tá? Como isso aqui é um retângulo e aqui mede 12, dá para perceber, ó, que o AD também mede 12, tá? E como ele fez essa dobradura aqui, tá? Que inclusive ele fala aqui, ó, após a primeira dobradura, que você dá para perceber. Pensa o seguinte, ó, daqui até aqui, media quanto? 18, que é exatamente a medida daqui de cima. Como daqui até aqui tem 12, quanto é que vai sobrar daqui? Vai ser 6. Pronto. Já tem o triângulo retângulo com suas medidas. Ele quer saber a medida da hipotenusa. Teorema de Pitágoras. Vai ficar o quê, ó? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 12 ao quadrado dá 144. 6 ao quadrado dá 36. 144 mais 36 dá 180. O que é que a gente faz agora? Ó?
joga a raiz no outro lado. O que é que você faz agora? Você fatora o 180, tá? Quando você fatorar o 180, você vai perceber que é a mesma coisa ó, de 36 vezes 5. Tiago, por que você fez exatamente 36 vezes 5? Porque 36 tem raiz quadrada exata, ou seja, que é 6, e o raiz de 5 você repete. Então é 6 raiz de 5 centímetros. Resposta correta, letra D. Então essa aqui é uma questão que foi considerada média, entretanto, das médias, essa também deve ser uma daquelas mais simples. O detalhe é que você tem que trabalhar com esse radical aqui, mas a técnica para resolver ela é bem simples, tá? Espero que você tenha entendido ou tenha curtido essas questões. Saibam que esses tipos de questões é que fazem você garantir os 800 mais rapidamente. Primeiro com as fáceis, depois com as médias. Beleza? Vamos para cima e até a próxima aula. Fui!